Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vértice Podcast, as políticas e suas circunstâncias. Hoje estamos eu e o Eric com dois convidados especiais, são eles a advogada formada pela Universidade Federal Fluminense e ativista social Isa Vicente, e também o escritor, também colunista, que já escreveu para Vice, também para o The Intercept, para a revista Super Interessante, e tem um livro super bacana que é Rastros da Resistência, que é o nosso amigo Ale Santos. Boa tarde para todos, tudo bem com vocês? Cara, prazer estar aqui com vocês, falando dessa pauta super importante aqui, podendo discutir e trazer um pouco mais de conhecimento para a galera, né? Gente, é uma honra estar aqui com vocês, hein? Tô bem animada para essa conversa. Maravilha. Só atalhando aqui, a nossa amiga Francine preferiu hoje, porque ela é fã da Isa, viu? Ela é fã do Alê também, mas como ela é muito sensível a essa questão das mulheres negras que nós vamos falar aqui, então ela logo de cara sugeriu que a Isa viesse dar o seu ponto de vista, né, por entender uma questão de legitimidade no debate. Então, veja que aqui o convite não é só meu, né? Não é só porque eu sou amigo da Isa, mas é porque a Isa é uma pessoa que, assim como a Alê, faz muita diferença e tem pautado o debate de forma muito positiva. Sim, e que diferença, né? Principalmente nos dias de hoje. Bom, a pauta que nós vamos tratar hoje no nosso podcast é em relação à representatividade negra, também das mulheres de forma geral. Representatividade de forma geral. Tivemos na última sexta-feira a triste notícia da morte do ator americano Chadwick Boseman. Ele morreu aos 42 anos de idade, vítima de um câncer de colo, que é um câncer até bastante agressivo, que foi diagnosticado em 2016. Ele praticamente ficou esses 4 últimos anos tratando de um câncer enquanto atuava. Ele era um cara bastante antenado, ligado também às causas do movimento negro. Ele também, durante seu trabalho como artista, como ator, interpretou diversos tipos de personalidades, né, da história americana, dentre esportistas, dentre juízes, também até o próprio cantor James Brown em um filme, e também o seu último trabalho também de maior alcance também, que o consagrou, né, dentro da cultura pop de forma geral, foi também o icônico herói, o Pantera Negra, pelo cinema, fazendo pelos filmes da Marvel, né. E também essa morte ela impactou bastante, porque foi uma morte surpresa, ninguém sabia que o Chadwick estava com câncer, ele fazia questão de esconder isso, e ela pesa, sobretudo, porque ela veio num momento até bastante delicado, até importante, né? Que a gente está vendo manifestações antirracistas, não só nos Estados Unidos, também ao redor do mundo. Ele era um cara que abraçava muito a questão da representatividade, né? Ele usava muito o seu campo de atuação para destacar muito isso, e ele foi, de certa forma, um líder dessa revolução. Eu gostaria, primeiramente, de saber, tanto do Ale quanto da Isa, como vocês reagiram a essa notícia e como vocês avaliam o trabalho do Chadwick Boseman, principalmente na questão da representatividade negra, né, sobretudo também na cultura pop em geral, né? Olha, então, foi um choque para mim. A minha mãe morreu de câncer uns anos atrás, e eu acompanhei o último mês dela e foi devastador, assim. Eu imagino como foi pro Boseman. Isso para mim mostra que ele é um herói realmente fora das telas, porque eu sei o quanto essa doença destrói uma pessoa em pouco tempo, assim, e saber que ele estava lutando e fazendo filmes e trabalhando mesmo com os tratamentos que são dolorosos e são desumanos mesmo. Essa doença ela é muito intensa. Saber que aconteceu isso me chocou bastante, assim, e fez aumentar o respeito que eu tinha por ele, assim, porque é o cara que ele escondeu isso das pessoas. Ele talvez entendia
essa urgência de contar histórias, de assumir esse manto, não só esse manto como Pantera Negra, mas de assumir o manto como um cara negro que está ali trabalhando e revolucionando com a sua presença nos filmes, tá ligado? Ele sabia muito disso, ele é um cara que ele citava frequentemente intelectuais negros, ele entendia que ele precisava ocupar aquele espaço, independente dessa doença ou não. Então, isso aumentou muito o respeito que eu tenho por ele, que eu já tinha como profissional, mas que aumentou muito como um ser humano mesmo, que estava lutando literalmente pela vida dele e pela vida de outras pessoas, porque ele sabia que esses papéis que ele estava atingindo iria abrir portas para novas pessoas, para outros heróis, que sejam escritores, que sejam roteiristas ou pessoal da cinegrafia, sabe? Ele sabia que esse papel, que essa atuação dele era importante para muitas dimensões, e ele lutou e usou a vida dele para isso. Olha, para mim também foi um baita impacto, porque eu soube logo quando acordei, né? A galera já estava comentando no Twitter na madrugada, mas eu soube quando eu acordei no sábado. E eu comecei a chorar, assim, como se fosse alguém da minha família. E eu, conversando com alguns amigos e vendo a reação das pessoas no Twitter, eu vi que muita gente se sentiu dessa forma, né? Como se tivesse, não era apenas um ídolo ou algo do tipo, mas uma pessoa que a gente tinha um sentimento, né? E então, assim, para mim foi muito impactante, porque ele é um dos primeiros, né, super-heróis negros que teve um filme de impacto. E aí, num ano como este, né, que a gente está vivendo todas essas movimentações contra o racismo, né, movimentações antirracistas, a gente está no meio da pandemia, a gente acaba perdendo essa pessoa de forma repentina, porque, né, nós não sabíamos que ele estava enfrentando isso. Então, para mim, foi muito brutal, assim, e pensando, nossa, como que eu queria, assim, que ele fosse o Pantera Negra por anos e anos e anos, para eu poder ir ao cinema com meus filhos, para, enfim, poder mostrar e sentir isso junto com outras, com meus filhos, com os meus primos e tal. E eu senti a ruptura disso, então eu senti de forma muito intensa, assim, foi muito triste. E só que, por outro lado, eu vejo que realmente essa morte revelou quem ele era, fora desse personagem e de todos os personagens que ele era. Ele era um homem que estava construindo um legado, ele não era apenas um homem negro ali fazendo uma carreira, mas querendo deixar um legado para que pessoas negras tivessem referências, e foi o que ele fez. Ele deixou filmes de impacto, filmes que contam histórias. Além do Pantera Negra, né, ele deixou um legado de referência sobre vida de pessoas negras, sobre combate ao racismo. Então eu acho isso incrível, assim. Meu caro Eric, quer falar uma coisa? Eu estava aqui perdido aqui com o Skype, enfim. Isso vai acontecer com frequência porque eu sou uma topeira em termos de tecnologia. Mas, enfim, eu soube da história logo no começo. Eu, inclusive, tenho um amigo aqui, Matheus Iso, que ele é jornalista de cultura, música. Então, ele foi a primeira pessoa que compartilhou a respeito. E quando ele citou Chadwick Boseman, eu pensei, é fake news. Né? A primeira reação quando morre alguém que nós julgamos saudável, jovem, é esta. Então eu pensei, fake news, deve haver algum engano. E aí eu fui atrás, já vi a reportagem que eu compartilhei no Twitter, inclusive, eu acho que da Associated Press, não tinha como ser fake news, infelizmente. E para mim, em que pese não conhecermos muito a respeito da vida privada, não, era uma pessoa que se preservava de forma muito séria, né? Uma pessoa que se cercava de cuidados para não mostrar a sua vida pessoal, mas eu senti o mesmo que a Isa, que o Alê também, eu perdi familiares para o câncer, então tudo isso atualmente tenho conhecido nós com o mesmo tipo de câncer que ele enfrenta, então essas questões surgem, né? E também porque havia aquela questão aí, você começa a recuperar mensagens do sujeito, falando, por exemplo, uma que eu menciono em um vídeo que eu publiquei no Metanoia, que era a respeito do propósito. Ele cita o profeta Jeremias, enfim. Tem algumas questões que cercam este personagem
E é inegável que ele não era só um ator, assim como Pantera Negra não era só um filme de super-herói. São coisas que, pessoas e produtos, obras que transcendem esta superficialidade, né? Então, muitas questões que este incidente tão trágico envolve no debate, enfim, vamos falar desses pontos mais adiante. E é interessante vocês falarem, né, a respeito também do impacto que o Chadwick Boseman teve ao interpretar o Pantera Negra, não só também o Pantera Negra, também outros trabalhos, mas principalmente o Super-Herói, porque ele serviu principalmente como uma referência, né? Você não tem muitos super-heróis, personagens negros de um destaque, né? Que você, por exemplo, você vê numa revista, sendo capa de uma revista, ganhando destaque nos meios de comunicação, até mesmo ganhando premiações no Oscar. O Pantera Negra, ele conseguiu um feito, né, como filme, de ser o único filme de super-herói a concorrer ao Oscar de melhor filme, né, além de ter ganhado em outras categorias. Então, foi um filme que foi muito além de um mero filme de super-herói, até pelas temáticas que ele aborda. E também ele serviu principalmente como referências, por exemplo, para jovens, adultos, também crianças mesmo, porque não tinham essa referência. A gente não vê muitos super-heróis negros. O próprio Alessandro, eu vi que também é uma pessoa que gosta muito também de quadrinhos. Você também é um cara que também tem um storytelling. Você também é um cara que conhece bastante sobre afrofuturismo. Eu queria que você comentasse um pouquinho também sobre o filme também do Pantera Negra, e também sobre a questão também dos quadrinhos, né? Porque apesar do Pantera Negra hoje ele ser um personagem bastante conhecido, agora por conta dos filmes da Marvel, ele era um personagem até meio classificado como personagem B, né? Da própria Marvel em si, né? Então, tem uma coisa que é muito importante discutir, que é o fato do Pantera Negra ele ser o primeiro filme de super-herói negro reconhecido por toda Hollywood. Mas existia, a produção negra sempre existiu nos Estados Unidos, desde dos primeiros estúdios lá, 1919, que tinha o estúdio do Oscar Micheaux, que é o primeiro cara que fez ali um filme, inclusive, para contrariar o Nascimento de uma Nação, que era um filme que estava homenageando, ou o filme que incendiou e que ajudou a reorganizar a Ku Klux Klan. Então, a gente tem um histórico de cineastas e pessoas negras atuando. Porém, a gente sabe que era bastante segregado e você tinha, por exemplo, numa proporção para cada de 22 cinemas negros que existiam nos Estados Unidos no começo do século XX, você tinha mais de 10 mil salas de cinema para pessoas brancas. Então, depois, mesmo com os filmes negros, ficavam reduzidos a um gueto, né? O que foi o que aconteceu com o movimento do Black Exploitation, também ali na década de 70. Então, você tinha o Shaft, que é um personagem que é um herói negro muito conhecido e famoso também, mas esses filmes ficavam muito ali relegados a só o público negro. O que o Pantera Negra fez, ele foi popularizar o herói negro também para as pessoas brancas, porque daí ele acabou expandindo essa atuação do que é ser um herói negro, não só para a comunidade afro-americana, né? Ele, inclusive, foi o primeiro filme a ser transmitido aonde mesmo? Foi no... Nossa, acabei de me perder aqui a referência que eu tinha pego, mas foi o primeiro filme que foi transmitido há 35 anos lá na Arábia, algum lugar assim que eu acabei me perdendo, eu vou acabar resgatando. Mas ele foi essa popularização de um filme negro, e ele acabou sendo revolucionário no sentido de mostrar para uma comunidade, para a comunidade mundial hollywoodiana que acreditava que os filmes negros eram só de nicho. Ele mostrou o poder comercial de uma narrativa negra, de um filme feito por negros, com roteiristas negros, diretores negros, personagens negros, e Hollywood parece que não acreditava que isso poderia acontecer, que isso poderia render e fazer dinheiro e ganhar audiência fora da comunidade negra, achava que isso era só nichado, mas não, isso aconteceu, essa explosão mesmo se tornou esse filme praticamente revolucionário nesse aspecto de produção da intelectualidade negra
que acaba se mostrando comercial como Hollywood acreditava que não seria. Sim, e também o filme ele também aborda, ele tem vários micro abordagens também. Você tem não só a questão da abordagem da perspectiva negra, você também tem um fortalecimento não só do grupo negro, você também tem um fortalecimento também da mulher, né? Você tem várias mulheres que ganham um papel de destaque no filme, e isso também é importante, de certa forma, até para quebrar um estigma também, né? Então o filme ele conseguiu ser revolucionário sobre vários frontos. Eu vou também aproveitar para perguntar para a Isa. Eu queria perguntar sobre a importância também de nós termos, dentro de obras populares que se tornam ícones, a presença de mulheres fortes, como isso também dignifica a mulher negra. Então, o que eu acho muito interessante do Pantera Negra, assim, antes dessa questão da mulher forte, é a personagem da Shuri, né? Que, eu não sei se estou falando certo a pronúncia, gente, mas a personagem que ela tem aquela questão de ser uma gênia, de ser uma mulher muito inteligente, de estar à frente na tecnologia, na pesquisa, e eu acho que isso é muito interessante, porque esse estereótipo de ser a mulher forte, as mulheres negras já carregam, até pelo seu histórico de solidão, de lutas, e, enfim, de ter que pelo processo de escravização e tudo mais. Então, eu acho que o Pantera Negra traz novas narrativas, porque além desse lugar de uma mulher guerreira, de protagonista, né, também tem a Shuri que representa isso, a tecnologia. Ela é inteligente, ela é brilhante, ela está à frente do seu tempo. E, infelizmente, na realidade, muitas vezes as mulheres negras estão excluídas, né, na maioria das vezes estão excluídas dos espaços de poder e influência, e isso também se revela na tecnologia, e a gente vê isso muito claro. Então, eu acho interessante a personagem da Shuri e as guerreiras, né? A personagem interpretada pela Lupita. Eu acho muito interessante como que elas têm essa força e estão liderando, estão protagonizando todo o cenário no campo de batalha, mas não é numa posição de rivalidade com o Homem Negro, no caso, que seria o Pantera Negra. Então, isso acho que tem muito a ver com uma nova perspectiva e uma visão de mundo menos ocidental, que acaba resumindo tudo a uma disputa, sabe? Ali a gente via, era realmente um senso de comunidade, né? Em algumas cenas que eles estavam guerreando, batalhando, e que junto eles estavam construindo uma coisa maior do que simplesmente a mulher liderando. Eu não sei se vocês entendem, né? Mas isso tem um pouco a ver até com as perspectivas de mulherismo africano, não só aquela questão do empoderamento por empoderamento, mas uma leitura de construção de comunidade, né? Que a mulher ter o protagonismo, a mulher liderar, isso é bom para todos, sabe? Então, eu acho isso muito interessante na narrativa do Pantera Negra. Inclusive, só para adicionar uma informação legal, é que essas mulheres, essas guerreiras, elas foram inspiradas nas Rose, né, que são aquelas guerreiras Fons do regimento do militar de Daomé, que atualmente é o Benin. Então, você já tem ali não só como a gente acabou de falar sobre essa questão não ocidental, mas principalmente porque a gente está trazendo, o filme Pantera Negra ele trouxe essas referências, esse imaginário, essa inspiração na ancestralidade africana. E aqui a gente já tem uma quebra, né, do que é o Pantera Negra das histórias em quadrinho, do que é esse Pantera Negra do cinema. O Pantera Negra das histórias em quadrinho, ele era basicamente um corpo negro, mas vivendo algumas narrativas de perspectivas brancas. Quando a gente vem falar sobre essas perspectivas brancas, não é questão só do biótipo, é questão de contexto mesmo, questão de aonde a gente está olhando e qual a experiência de vida daquelas pessoas. Tem um escritor chamado Thomas Cripps, que ele escreve um livro sobre filmes negros como um gênero, e ele vem falar que um filme negro como um gênero é aquele filme que, além de ter um produtor, um diretor, escritor e artistas negros, ele tem, assim, basicamente ele é focado na experiência afro-estadunidense e na relação dos assuntos raciais
com as intenções que sejam artísticas, sejam políticas, mas tudo isso iluminando esse contexto do que é ser negro nos Estados Unidos, ou do que é ser negro na África, nesse caso do Pantera Negra, e do que é ser negro em toda a diáspora. Meu caro Eric. Eu queria acrescentar um negócio rapidinho. Diga. A fala do Ale, que eu achei muito interessante essa questão de como uma narrativa não é nem só uma questão de ter atores negros, né? Mas de uma nova narrativa, um novo olhar. E eu acho que o filme traz muito isso, até quando ele mostra pra gente essa possibilidade de Áfricas diferentes, de uma África rica, de uma África que produz riqueza, beleza, tecnologia. Então, eu acho que isso realmente cola no nosso imaginário como uma expectativa de futuros e possibilidades que a gente vai criando para poder sobreviver, muitas vezes no Ocidente ou em realidades extremamente racistas e desiguais, né? Eu, ouvindo aqui vocês dois emitindo sentenças muito interessantes, a sentença imediata que me dá é que o filme ele é decolonizador. Ele já começa quebrando este paradigma, quando ele rompe com aquela noção etnocêntrica, que, inclusive, eu tive a oportunidade de discutir isso com a Isa em conversas, né? Porque em qualquer aspecto onde nós olhamos na nossa sociedade, em qualquer ponto, praticamente, que você olhe, ali está a etnia, um pensamento branco determinando as normas daquela expressão. Isso pode ser na igreja, pode ser no esporte, na mídia, enfim. Pantera Negra já chega rompendo com isso. Ele não é como eu brincava no passado, que tinha, quando as minhas irmãs eram pequenas, existiam bonecas negras, só que eram basicamente as bonecas brancas, né, com outra coloração. Era basicamente isso. Não havia um senso estético, um senso identitário negro que fugisse daquele padrão. No nosso caso aqui, como eu imagino que o Ale deva ter a mesma idade que eu, quando eu era moleque não tinha heróis, não existiam heróis negros. Você tinha, por exemplo, Lanterna Verde, mas ele era, pelo menos ali dos desenhos, né, o que chegava para nós aqui na SBT da vida, era um americano negro, só que aquela não era uma questão. O ser negro era só um detalhe muito irrelevante da trama. Depois veio o Super Choque, eu já era até um pouco mais velho, mas não havia essa questão de representação. Eu lembro, inclusive, e isso está presente também em outras coisas, na historiografia, por exemplo. Eu lembro agora de um trabalho, eu estava na segunda série, isso daí foi em 99, e aí eu não sou repetente, tá? É porque eu entrei um ano atrasado na escola. Mas, enfim, em 99, e eu era, na época, o único garoto negro naquela escola. Eu estudava aqui em Alphaville, e eis que a professora passa um trabalho para que nós representássemos, né, fizéssemos pesquisa sobre figuras negras, personalidades negras que eram importantes para a sociedade. Foi no começo da implantação dessa data, né, da consciência negra. E eu não conhecia, cara, não conhecia. Tudo que eu procurava, que eu encontrava, era o quê? Era jogador de futebol, cantor ou ator. Basicamente, esses tipos de profissão. Não conhecia cientista, não conhecia médicos, advogados, juízes, políticos. E no final das contas, foi aquela. Todo mundo colocou Pelé, Thaís Araújo, não desmerecendo o trabalho dessas pessoas, mas porque a própria historiografia ela cumpre este papel de apagar esses personagens. Você pega, por exemplo, alguns intelectuais do Brasil Império que nós, enquanto sociedade, o público geral, não conhecemos. O pioneiro da psicologia, o Dr. Juliano Moreira, pouco se ouve falar desse sujeito. Os irmãos Rebouças, o Ernesto Ribeiro, que foi um filólogo, enfim.
esses personagens, Paulo Brito, esses personagens são relegados aos porões da história. Só quando você começa a pesquisar em fontes muito específicas é que nós encontramos. E eu tenho a impressão, eu queria até que os nossos convidados discutissem mais a respeito, é que isto forja caráter. Eu imagino que vocês, assim como eu, e o André também, nós crescemos carentes de referências e isso obscurece os caminhos durante certo período da caminhada, porque você não tem para onde olhar, onde se apoiar. E hoje, e um outro ponto também que eu destaco, é que não só as crianças negras passam a ter uma referência de futuro, de exemplo, por meio do Chadwick Boseman, por meio da ficção, como também as crianças brancas, que passam, a partir dessa experiência, a naturalizar o negro como indivíduo, e não como aquela figura subalterna. Eu queria que vocês discorressem mais a respeito. Ô, Érico, eu acho que é exatamente isso que você comentou. Quando a gente discute a representatividade no cinema, é muito mais por essa falta de figuras que naturalizam, que humanizam a experiência do homem negro. A gente não tem no cinema uma quantidade razoável daquele negro empreendedor que está trabalhando, daquela mulher preta que não é favelada e que não está passando por dificuldades e que não é solteira, sabe? A gente vê o cinema, e não só o cinema, mas o entretenimento em geral, reproduzir estereótipos ao longo de séculos e séculos. E esses estereótipos, eles, de alguma maneira, colocam a estima do povo negro em diáspora para baixo, porque a gente não vê, como você disse, os irmãos Rebouças, e a gente não vê todos os outros personagens que poderiam construir o nosso ideal de ego, né? Que poderiam empoderar a gente e falar, cara, eu posso ser igual a essa pessoa, eu posso ser igual àquela, eu posso me inspirar naquele outro personagem. E a gente veio de uma época que não tinha internet para a gente pesquisar. A gente estava ali muito preso no que a TV aberta estava entregando para a gente. Como o MV Bill diz, né, novela de escravo, a emissora gosta, mostra os pretos chibatados todos pelas costas. Então era só essas imagens. O negro era o escravo. A gente não quer ser o escravo, a gente quer ser como a Shuri, cientistas, a gente quer ser o herói, a gente quer ser arquiteto, a gente quer ser advogado, a gente quer ser todo tipo de coisa. E a gente precisa dessas figuras construindo a nossa experiência. Como você também citou, quando você pega o Lanterna Verde, o Jon Stewart, e é engraçado porque eu gostava muito do Lanterna Verde Jon Stewart por ser preto, né? Porque eu na época do ensino médio, antes do ensino médio, no fundamental, todo mundo assistia Cavaleiro do Zodíaco, e aí você ficava meio perdido na hora de brincar de Cavaleiro do Zodíaco com criança, né, cara? Só sobrava Aldebaran, mas ninguém queria ser Cavaleiro de Ouro. E aí eu gosto de citar novamente o Thomas Cripps, porque quando ele vai estudar essa relação de filmes hollywoodianos, ele divide o que é um filme de negro com um filme com negro. Então, o filme com negro é como você citou do Pantera, do Lanterna Verde. O ser negro não faz diferença nenhuma. Você poderia trocar o personagem e não ia fazer diferença alguma. A mesma coisa acontece com o Spawn, o Soldado das Trevas, que eu gostava pra caramba também. Agora, quando você vai assistir um Super Choque, ali você já tem um contexto diferente. A escola que ele estuda é diferente da escola do Homem-Aranha. As questões que ele passa com o pai dele, com os colegas, com os amigos dele, são mais próximos da experiência de vida da comunidade negra em diáspora africana. Então isso vai te dando também figuras para você lidar com essas dificuldades na vida. E para isso serve um herói. Quando a gente vai ver o que o Young fala sobre imaginário, o que o Campbell vai falar sobre a função do herói na psique social, na psique do indivíduo, é sobre isso, é sobre você ter essas figuras que alimentam o seu imaginário, e esse imaginário te ajuda a criar essas pontes sobre como lidar com as questões do mundo, né? Sim, o professor Silvio Almeida, uma vez ele estava comentando sobre política no geral no Brasil, e estava falando para a gente entender e conseguir conversar com as pessoas, nós deveríamos entender de espiritualidade e futebol, né? Ele estava falando sobre isso. E eu acho que o super-herói é um pouco disso. A gente quer entender as pessoas, o imaginário, seus desejos. A gente tem que entender
essa relação que as pessoas têm com os filmes de super-herói, com as jornadas, com aquilo que é ficção, com aquilo que é parte da imaginação das pessoas. E a nossa imaginação, até então, né? Eu, por exemplo, não tenho o hábito de ler quadrinhos e tal, mas eu gosto de filme de super-herói, e eu acho que é aquilo, às vezes está passando ali no domingo na TV, você vai assistir, tem alguém no sofá, e tipo, não tinha um personagem negro, né, como o Pantera Negra nesse lugar, de estar assistindo Telecine e tá passando ali. E já era assim com o Homem de Ferro, tinha vários filmes e tal. Então, eu acho que é muito importante essa representatividade, e aí a representatividade é a palavra da moda, mas realmente essa coisa de se ver, naturalizar pessoas negras fazendo coisas brilhantes, coisas incríveis, inclusive protagonizando um filme em que o elenco é negro e fala de África, fala de superação, não é só sobre escravização ou processos de dor. Embora, como o Ale falou, né, isso faz parte da trajetória. Então, tipo, quando é um filme que fala da vida do negro, isso vai estar fazendo parte da narrativa, mas não é, a nossa vida não se resume a isso, não se resume à violência, não se resume ao genocídio do Estado. A gente tem coisas boas na nossa vivência e a gente tem que compartilhar. Então, eu acho muito interessante isso, de ligar a TV e passar o Pantera Negra ali, sabe, na segunda-feira à noite, e uma criança se vê. Isso é importante. Eu cresci sem essas referências e eu vejo o quanto isso impactou a minha forma de me ver enquanto mulher negra, a minha forma de me comunicar, de desenvolver minhas competências. Então, eu acho que quando a gente liga o Jornal Nacional, a Maju tá ali, a gente vê uma mulher negra concorrendo à vice-presidência, enfim, várias coisas que estão acontecendo no mundo hoje, a gente vê que há possibilidades para nós, além daquele lugar que nos é colocado ou referenciado na mídia desde que a gente é criança, sabe? E tem uma questão importante sobre isso. Quando a gente fala de heróis, isso mitologicamente falando, antropologicamente falando, a gente não está se referindo exatamente a esses super-heróis de capa e tal, mas está falando dessas figuras que passam por jornadas, às vezes desumanas, mas por grandes jornadas, jornadas de transformação, e não dá para a gente deixar de citar o trabalho do Will Smith. Pouca gente sabe, mas Will Smith, ele é um dos caras que talvez eu considere que ele abriu portas para o Pantera Negra estar no cinema, porque desde a década de 90 ele é um cara que investiu, que acreditou na ficção e acreditou muito mesmo de lutar por alguns papéis para fazer essa humanização. E ele um dos papéis que ele traz ali no filme A Procura da Felicidade, que é o Chris Gardner, aquele é esse tipo de papel que Hollywood precisa ter em vários momentos, assim, porque como a gente está discutindo, a gente não quer ser só o Pantera Negra, a gente também quer ser o rapper, como o filme do 50 Cent, a gente também quer ser o dono, a gente também quer ser o Lobo de Wall Street, só que negro, a gente também quer ser, tipo, 11 Homens e um Segredo, só que negro. Então, o Will Smith é um cara que ele tinha essa concepção, e desde que ele fez Independence Day, ele batalhou muito por isso, e principalmente pela ficção. A gente pode lembrar de, por exemplo, o Eu, Robô, que é um personagem que ele fez, e o Eu, Robô é um filme que foi adaptado de Isaac Asimov, um dos pais da ficção científica. Ele também fez Depois da Terra, e tem um documentário na Amazon sobre a história da ficção científica com J.J. Abrams, onde Will Smith ele diz que ele discutiu literalmente ali com Arnold Schwarzenegger para ele fazer o Eu Sou uma Lenda. Ele falou, cara, você já é governador, você não vai ter tempo para se dedicar à gravação do filme, deixa esse papel para mim. E eles conversaram e ele assumiu esse papel. Ele é um cara que ele estava ali na década de 90 já mostrando para Hollywood e para o mundo todo que o negro fazendo ficção científica, que o negro fazendo personagens dramáticos, isso iria atingir uma massa ali, uma audiência que seria bom para todo mundo, né? O Smith fez isso, o próprio Ed Murphy fez isso quando ele fez o Príncipe em Nova York. Ele era um roteirista, mas ele também era o cara que corria atrás de fazer o filme acontecer. Tem outro, aquele cara que fez o Blade, como é que é o nome dele mesmo?
Wesley Snipes. Wesley Snipes, né? Muita gente esquece que o Wesley Snipes tentou produzir o Pantera Negra antes da Marvel. Essa galera, essa geração da década de 90 dos Estados Unidos, dessa geração negra, eles estavam trabalhando juntos para que o Hollywood aceitasse a experiência de vida negra. Eles estavam trabalhando para que o negro assumisse várias posições e que fosse humanizado no sentido de assumir todos os papéis em todas as posições e de levar isso para a sociedade. A Wesley Snipes, a Viola Davis, todos eles já tinham essa concepção. Por isso que, para mim, eu acredito que o Pantera Negra ele foi a explosão de todo esse movimento, ele foi a cereja do bolo desse movimento, mas é um movimento que já estava acontecendo há, no mínimo, uma década lá nos Estados Unidos. Sim. Pode falar, Eric. Pode falar. Sim, não, é que me ocorreu agora, e até por conta de algo que a Isa havia dito antes, eu não lembro exatamente das palavras dela, mas o que me lembrou agora, Isa e Ale e também o André, é o seguinte, com relação às mulheres negras, né, porque os estereótipos, eles têm, assim como o Pantera Negra, como alguns personagens interpretados, porque também tem o jogador Jack Robinson, que ele interpretou, o Thurgood Marshall, sim, todos estes personagens interpretados pelo Chadwick Boseman rompem paradigmas. Porque, da mesma forma que esses papéis são libertadores, do outro lado, você tem aqueles papéis que aprisionam, os estereótipos. Eu lembro aqui que em Tom e Jerry, você tem uma empregada negra que aparece ali de vez em quando, você não vê nem o rosto da mulher, ela só aparece da cintura, né, das tetas para cima, digamos. É uma negra da cozinha. E você tem você tem outros personagens, a tia Anastácia, por exemplo, aqui, isso aqui, eu até confidencio aqui para vocês que eu, como um ex-protofascista, né, um ex-militante de direita, durante um tempo eu tinha dúvidas a respeito do Monteiro Lobato ser racista ou não, e foi o Ale que me esclareceu de forma cabal, né, todas aquelas dúvidas, e assim, ali reflete mesmo quem ele era. Assim como também tem alguns personagens, no próprio filme do Dumbo, que aqueles corvos ali são inspirados no estereótipo do Jim Crow, né? Isso daí também aprisiona o negro, porque, querendo ou não, você reforça uma tendência no imaginário coletivo, e isso é cruel tanto para o homem quanto para a mulher, porque vocês vão reparar também que a mulher negra é quase sempre a mulher, ou ela é servil, ou ela é maluca, digamos, né? Tanto que o Ale citou a Viola Davis, ela disse que se arrependeu de ter feito aquele filme Histórias Cruzadas, que ela... eu ia falar sobre isso. Sim. Então, bom, falha Isa, realmente... tem essa questão também, os estereótipos, eles reforçam uma tendência, eles também aprisionam, né? Sim, tem estereótipos bem claros sobre mulheres negras, né? Você falou da raivosa, da maluca e a supersexualização, né? Tem essas três formas aí, tem também, acho que o Ale sabe melhor que eu, que é aquela coisa também da amiga negra, super inspirada, espiritualizada, né? Que também é um estereótipo que alcança homens negros, mas eu, como sou uma super consumidora de comédias e filme adolescente, assim, até hoje é assim, gente, e me revolta muito, porque a gente não consegue saber as histórias das mulheres negras naquela narrativa. Elas estão ali para aconselhar e guiar a protagonista branca a um caminho de luz e de paz no filme. Isso me incomoda muito, porque a gente sempre fica na expectativa de que vai mostrar algo além daquela mulher negra que põe a mão na cintura, fala alto e tudo mais. E a Viola, ela fala isso, né, desse arrependimento, porque aquele filme do Histórias Cruzadas, e assim como outros filmes nesse perfil, coloca sempre aquela negra da cozinha, que é sábia e tudo mais, e isso acaba nos aprisionando, né? Por isso que eu gosto muito da Shuri, né? Também da personagem interpretada pela Lupita, porque a Shuri é uma cientista, ela é uma menina que cria, ela é uma princesa, sim, mas ela também está ali participa da criação, né, da sociedade de Wakanda,
Então, eu acho muito massa. E quando a gente consegue romper e falar de mulheres negras para além desses estereótipos. A Viola faz muito isso na própria How to Get Away, né? Que é a série dela, assim, de muito sucesso. Que ela é uma mulher negra advogada, brilhante, que atua em várias frentes, mas sem negar uma narrativa de uma mulher negra americana, sabe? Tem um livro que é perfeito, esse livro, que é da Robin Means Coleman, que é O Horror Noir. Ele fala sobre a representação negra no cinema de terror desde ali do Nascimento de uma Nação até esses últimos filmes que a gente tem discutido, até Jordan Peele, e ele vem mostrar que o problema exatamente é isso que a gente estava falando o tempo todo. É a representação de estereótipos massivamente, constantemente, em detrimento da produção negra tentando romper com esses estereótipos, tentando mostrar para as pessoas que os negros eles são muito além daquilo que as pessoas do século passado estavam reproduzindo, né? A gente sabe que o século passado tinha uma crença mesmo de raças, crença nessa hierarquia, e as pessoas que estavam construindo o cinema, eles reproduziam essa hierarquia. Os primeiros estúdios de cinema negro em Hollywood, e toda vez que surgia um filme racista, eles iam lá e tentavam fazer um filme que mostrava o negro como ele deveria ser, só que não tinha todo esse potencial de distribuição, né? E tem um filme que ele é o pai do King Kong, que é um filme horroroso, porque ele se chama Engage, e é um filme que mostra que uma tribo de congoleses que davam as mulheres deles para uma caverna de gorila, e no final da cena desse filme ele mostra o nascimento de um bebê que seria um misto de uma miscigenação do gorila com uma mulher preta, sabe? Esse filme, 1930, a gente está falando disso. Imagina essa cena sendo reproduzido no mundo todo, sendo distribuído em todos os lugares, e os negros tentando falar, cara, a gente não tem nada a ver com macaco, a gente não tem nada a ver com esses monstros, e a gente vendo essa cultura de pessoas que estavam codificando o negro como uma figura medonha na sociedade. E esse é o grande problema, porque a maior parte, vamos falar do Brasil, até a década de 40, 50, a maior parte da população, principalmente negra, era analfabeta. Não eram pessoas que estavam consumindo o racismo científico, não eram pessoas que estavam lendo as discussões de Monteiro Lobato, por exemplo, nos congressos eugenistas. Então, como que a nossa população negra absorveu o racismo? Foi através do entretenimento, das histórias, dos filmes, das radionovelas, de todo esse tipo de coisa. E por isso que é muito importante a gente ver esse movimento antirracista no entretenimento, porque é ele que vai garantir que as próximas crianças, que as próximas gerações não tenham essa imagem tão depreciada da nossa sociedade. Sim, e aproveitando para tocar um pouco nesse assunto, a gente vê também, como você bem disse, que existe esse movimento de representatividade, de mudança de paradigma dos negros dos últimos 10 ou 20 anos. Isso vem desde o cinema também, isso também se reflete também até nas próprias histórias em quadrinhos também, a gente vê cada vez mais histórias escritas por negros também, né, utilizando esses personagens negros, até mesmo com personagens já consagrados também, né, tem o caso do Homem-Aranha, que hoje também é um personagem negro também, tem um personagem negro vestindo o manto do Homem-Aranha, tanto é que ganhou uma própria animação que venceu o Oscar. Miles Morales, né? Exatamente, bom. Que é um excelente personagem também, que reflete muito também dos problemas, dos dramas também que as pessoas negras sofrem nos Estados Unidos, mas também no mundo de forma geral. Eu também gostaria de aproveitar e até perguntar para vocês, porque quando, ao mesmo tempo que há esse movimento de desconstrução, de descolonização, né, da figura do negro, sobretudo no entretenimento, quando você tem produções que visam mostrar também como é a vida de fato do negro, dos problemas reais do negro, você tem um certo tipo de grupo que fica, às vezes, querendo deslegitimizar a causa, falando que é mimimi, falando que não deveria ter isso, quando muda a etnia de um determinado personagem, as pessoas reclamam. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse tipo de postura de pessoas que às vezes não gostam de que mexam em tal coisa porque elas acham que aquela coisa é intocável,
sendo que às vezes, às vezes a mudança pode ser muito mais positiva, né, do que elas imaginam, sobretudo para determinado tipo de personagens, né? Citando, por exemplo, o caso do próprio personagem como o Homem-Aranha, que hoje, se você tem um personagem negro, né, vestindo o manto do herói. Eu lembro dessa discussão na Pequena Sereia, né? Que é filme de princesa, eu gosto. Que teve uma super polêmica sobre trocar e colocar a Hailey, né? Acho que é o nome dela assim, que é uma menina incrível, canta super bem, atua e linda, né? E ela tem uma cara de Pequena Sereia mesmo, e deu uma super polêmica porque ela era uma menina negra. E aí o pessoal, não, porque a história original e tal, gente, é uma ficção. Acho que para começar a gente precisa dizer sobre isso. Não é um filme biográfico, né? E aí você vê como que o racismo está presente, porque a pessoa não consegue conceber a ideia de um personagem fictício, de um conto, né? Mudar a cor da pele, né? Então, isso acho que está muito no imaginário racista das pessoas, porque quando é o contrário, quando o personagem ou, enfim, na história tinha a pele mais escura, isso acontece constantemente, por exemplo, né, vou dar o exemplo da Bíblia, no caso, tem vários personagens que são de pele escura, até pelo contexto geográfico que nascem, que crescem, e são totalmente colocados como figuras embranquecidas e não há todo esse cancelamento, digamos assim, né? Então, eu acho que isso revela muito esse imaginário racista, porque o contrário, né, nunca é permitido. Tem uma questão dentro do entretenimento que é uma garotada, eu acho que é um público que acaba mitificando algumas narrativas e odeia que elas se transformem. Uma parte disso não tem a ver com o racismo, mas tem a ver com a própria cultura pop do entretenimento. Você pode ver que toda vez que tem um novo Star Trek, todos os outros Star Trek são chamados de porcaria, a mesma coisa que Star Wars e tal. Então, uma parte disso realmente é um lance de tradicionalismo ou de conservadorismo, sei lá, que é os fãs querendo manter aquela experiência que eles tiveram com a obra original. Uma outra parte disso realmente é um público que insiste em não ver as mudanças sociais do mundo. Alguns chamam de militância politicamente correta, mas o que eles não percebem é que, por exemplo, na minha década de 90 não tinha heróis pretos. De repente eu vejo Pantera Negra. Simplesmente eu falo, nossa, eu quero mais, cara. Eu quero mais, eu não é uma questão política, é uma questão de mais pessoas se identificando e falando, cara, eu quero mais consumir isso eu gostei, isso tem a ver comigo, isso tem a ver com a minha experiência que eu posso contar para o meu irmão, para o meu primo, então eu simplesmente quero mais. A gente tem uma sociedade que, à medida que ela muda, que ela cria um movimento de autoidentificação, que a autoidentificação negra cresceu também no Brasil, essa parcela, ela, de maneira super orgânica, é um movimento super comum do mercado, as pessoas vão querer consumir mais o que fez bem para elas. Tá ligado? Então vamos lembrar que a Marvel, como HQ, estava falida. A gente vamos lembrar também que ela estava falida na história em quadrinhos, e foi quando a Disney falou, beleza, essa fórmula não está funcionando mais. Eu preciso encontrar uma nova fórmula. E essa nova fórmula foi assimilando as novas visões de mundo, colocando mulheres, colocando negros, e talvez seja assim que o mundo quer ver entretenimento. A própria Globo passa por essa questão das novelas não encontrar mais identificação, porque eles ficam naquela narrativa de pessoas ricas do Leblon ou de São Paulo o tempo todo, e de repente o Brasil é muito mais do que essas narrativas. Então, como que a Globo vai fazer para se reinventar? Não é colocando histórias novas no colo daqueles mesmos caras que falam assim, para conhecer o mundo eu leio o jornal. Eles precisam de pessoas que para conhecer o mundo abrem a janela, para conhecer o mundo colocam o pé na rua. E são esses novos autores que estão fazendo essa revolução. Não porque... E é ridículo falar sobre isso, né? Que uma grande revolução do entretenimento é simplesmente colocar pessoas que já deveriam estar lá escrevendo nas suas equipes, como Jordan Peele. Jordan Peele é um cara genial, e a genialidade dele é simplesmente colocar o contexto de vida de pessoas negras em gêneros de terror, sabe? Que é o que ele tem feito agora com Lovecraft Country, e isso por si já está
inovando tanto que todas as pessoas brancas, negras e todas as outras etnias olhem para aquilo e falam, cara, isso é diferente, isso eu quero consumir, isso eu quero saber mais. E eu acho que esse movimento é orgânico, sempre vai ter as pessoas que reclamam, isso nunca teve um momento que todo mundo se entendeu no entretenimento. Eu não espero que isso diminua, mas eu entendo que num país brasileiro que tem muitas pessoas negras, à medida que a autodeclaração negra cresce, você vai crescer também uma demanda por essas narrativas. Não, exatamente. Vocês sabem que esses dias rolou no Twitter uma conversa aí daquela atriz Daniele Suzuki. Bom, eu digo isso porque o Ale citou a Globo. E olha, ela contou uma história completamente absurda de como um daqueles diretores, autores de novela, escreveu um roteiro inspirado na vida dela, que é carioca, descendente de italianos e japoneses, e de repente, quando chega na hora de atuar, ela é substituída. Disseram para ela que ela não iria interpretar a protagonista inspirada na vida dela, porque ela era velha demais para o papel. Quando chega na hora, ela descobre que a substituta é uma atriz 2 anos mais velha que ela, porém branca, que é a Giovanna Antonelli. E aí saiu aquela novela completamente absurda, Sol Nascente, se não me engano, em que você tinha, por exemplo, Luiz Melo interpretando um pescador japonês. São coisas bizarras, né? Parecia um pastelão ali, mas é que diz muito respeito a isso. E olha que é uma minoria, que podemos dizer até que é uma minoria que tem certo poder econômico. Imagine se fôssemos nós que, ao longo de anos, somos colocados à margem do processo histórico. Mas tem um outro ponto também importante, porque representatividade ela também diz respeito a poder. Se representa quem tem voz na sociedade. E não, esse processo, por mais que alguns mais reacionários, saudosistas, queiram girar a roda, mas é impossível parar, né? Como diz o Belchior, o novo sempre vem. E à medida em que nós nos inserimos no debate público, o natural é que a gente se represente, se faça representar. Você quer consumir. Eu tenho aqui as minhas irmãs, por exemplo, eu lembro que, e ainda criadas num contexto de igreja evangélica, pentecostal, então, na infância, o cabelo negro, por exemplo, era visto como algo feio. Não era um cabelo de crente, ou não, o ideal é que você tenha o cabelo comprido, liso. Mas como que você vai ter o cabelo liso sendo uma mulher negra? No final das contas, acabou que hoje até a minha mãe, que permanece frequentando a igreja, minha mãe dá uma banana aos reacionários e está lá com o seu black, né? Causou estranheza durante um tempo. Eu vejo, por exemplo, a minha avó, que nós temos uma ascendência aí relacionada aos negros lá de Minas Gerais, aquela região diamantina, né, com quilombos e tal, temos uma origem nisso, porém, os mais antigos também diziam isso, reproduziam esta lógica racista. Eu imagino o pessoal, por exemplo, a minha avó, ela estranha o cabelo da minha mãe, das minhas irmãs, como algo que foge do comum, mesmo sendo ela uma mulher negra. E você vê como que eles, essa estrutura social é tão perene e ao mesmo tempo tão sutil, ela mutilava inclusive os negros, eles se tornavam reféns dessa lógica e a reproduziam, e a nossa luta inclusive para fazê-los entender, eu tenho muito esse debate aqui em casa com meu pai, que é um pouco mais velho, a respeito disso, que nós não somos cidadãos menores, as nossas características não são vergonhosas, nós não devemos abaixar a cabeça a quem quer que seja. Então, mudar esses paradigmas é uma luta ranhida, e a gente tem que seguir enquanto houver mundo para que as nossas gerações encontrem algo melhor, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem uma frase do Herbert Hoover, presidente americano, que foi um dos primeiros caras a investir em Hollywood, que ele dizia que onde quer que o filme americano penetre, nós venderemos mais automóveis, mais bonés e mais vitrolas americanas. Né? Era o momento que os Estados Unidos estava criando o American
way, né, a forma, o estilo de vida americana. E, obviamente, quando esse cinema norte-americano passa para o mundo, a visão que ele espalha também é de uma visão de ideal de beleza branca, né? O que é ser bonito a partir desse pensamento branco hollywoodiano. E tem uma série na Netflix se chama Hollywood mesmo, que mostra esse conflito, que mostra como era na época. E quando a gente é tocado por isso, a gente quer alisar o cabelo. Acho que todo cara negro e mulher negra da década de 90 passou por uma fase de não entender muito ou não aceitar muito as suas próprias características, sabe? Porque a gente vê isso tudo quanto é lugar do Brasil, nas novelas, nos cinemas, e então é uma construção para a gente entender que o que nasce da gente não deveria ser considerado ridículo ou feio, tá ligado? Sim, eu acho que a representatividade, ela cumpre muito esse papel da gente ter uma aceitação estética. Porque, por exemplo, eu fiz a minha transição capilar há 9 anos. E naquela época era muito mais difícil do que hoje, mas como a gente, né, se mobilizava para dar dicas umas para as outras, para fortalecer a transição uma das outras, hoje há um mercado, né, de cosmético para mulheres negras, para cabelos crespos, e era algo que não existia 10 anos atrás. Assim, o máximo que chegava no cabelo cacheado da mulher branca. Assim, não havia coisas para cabelos crespos. E aí, voltando um pouquinho no que a gente estava falando, essa galera vem, é o politicamente correto. Não, não é sobre isso só. É sobre um mercado produtivo, pessoas querendo consumir, precisando de produtos, de referências, né, seja tanto nessa questão cosmética quanto da mídia, e havia um deserto. E então, assim, as empresas, na lógica que a gente se organiza, elas não são boazinhas, elas veem mercados e oportunidades. Então, eu acho que isso me entristece, assim, quando a gente vai falar sobre representatividade, e aí a turma aí fala, né, mais reacionária, é o politicamente correto. Cara, é uma demanda da sociedade, a gente precisa se ver, a gente precisa, né, ter esse processo de aceitação, e isso vem também de referências. Então, né, o choro é livre, acho que é o que resume. Sim, e aproveitando também, é importante vocês falarem sobre isso, porque mesmo que exista o discurso da representatividade, existe esse movimento em prol da representatividade, ele nem sempre se concretiza, né? Por mais que você tenha um ambiente que diz nós temos que acabar com o racismo, nós temos que promover tais pessoas, muitas vezes esses ambientes nem mesmo promovem pessoas negras. Poucos lugares têm um olhar mais atento até para pessoas que estão numa situação de mais marginalidade, ou estão numa situação de que não tem tantos meios para alcançar uma ascensão social, né? Eu vou dar um exemplo breve aqui do esporte, por exemplo, o caso da Fórmula 1. No caso, a Fórmula 1 hoje é o principal competição de automobilismo, só que quanto tempo levou para uma pessoa negra chegar a tá na competição em alto nível e ganhando tudo, que é o caso do Lewis Hamilton, né? Basicamente, dependendo das condições, eu acho que é uma em cada 100 anos, né? Porque é um esporte de alto investimento, é só um esporte praticamente que a elite basicamente consegue participar, e quase nenhuma pessoa negra conseguiu participar, só o caso do Lewis Hamilton foi uma exceção. E agora há esse movimento de tentar trazer mais diversidade, não só na Fórmula 1, mas também em outros lugares. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, do quão importante que esses lugares também, as empresas em si, a sociedade civil, se mobilizem para, de fato, há esse movimento de diversidade, né? De haja que esse espaço para essas pessoas negras, tanto pessoas negras, mulheres, enfim, consigam adentrar e consigam ter a sua representatividade. Eu acho a propaganda, por exemplo, mundial, mas a brasileira principalmente, ela vive esse conflito, né, de fazer, de trazer, de usar o corpo negro como propaganda, mas do produto ou da própria empresa não ter assim, condições de negros acessarem aquele produto. E talvez os bancos hoje sejam os que mais representam isso, os bancos privados, que ficam fazendo propaganda de negro para atrair negro para abrir conta corrente, mas não trabalha com uma cartela de produtos ou com condições de empréstimos específicos para pessoas negras, para empreendedores negros, para negros que estão ali
nas comunidades, né? Enquanto a gente vê que, por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de 200 bancos negros que entendem a realidade negra e que conseguem apresentar um produto específico. E eu acho que essa dissonância é a que a gente deve cobrar, sabe? Luther King, no último discurso dele, aquele sobre a montanha, ele disse: não comprem Coca-Cola que se eles não ajudarem a comunidade negra e tal. Então, acho que a gente tem que usar esse boicote de maneira inteligente, de maneira estratégica, para principalmente cobrar essa dissonância, sabe? Se você quer usar um negro como propaganda, ele tem que estar na sua empresa, ele tem que estar no seu estúdio, ele tem que Sim. atuar, porque a gente não está brigando aqui por estética, simplesmente. A gente não está brigando só porque o mundo propaga as nossas imagens, está brigando por existência, para que outras crianças, para que novas pessoas, para que novos profissionais cheguem e sejam humanizados dentro desse espaço. Sim, eu acho muito interessante falar isso, porque eu vejo muito isso no jornalismo também. Muitas vezes alguns jornais falam muito sobre a questão racial, e aí as suas redações são extremamente brancas, e aí eu fico muito preocupada com isso, porque isso talvez explica aquelas manchetes, né, que a galera sempre critica muito na internet, que é o branco, ele é tudo menos o traficante. O negro, ele já é o traficante automaticamente. Então, assim, algumas narrativas que realmente revoltam e nos diminuem. E também até uma questão de acessibilidade e garantia de oportunidades, né? Não adianta, como ele falou, usar a estética negra e o negro no RH, essa estética ser usada, às vezes, para diminuí-lo ou diminuir seu acesso, ou em algumas vezes os critérios dos processos seletivos eles serem tão altos que automaticamente a maioria da população negra já vai estar excluída. Então, assim, a gente está vendo uma mudança, né, bem devagar. Eu acompanho muito essa questão do acesso ao mercado de trabalho, e os critérios eles já começam extremamente excludentes, né? E aí, mas na propaganda lá do processo seletivo de trainee tem uma pessoa negra no cartaz, mas será que aquela pessoa negra ela vai conseguir acessar aquela vaga? Então, realmente, essa questão da representatividade não é só colocar imagens, mas é garantir que pessoas negras estejam em todas as partes dos processos, né? Diga lá, meu Tem caro Eric. sim, tem um ponto aqui que eu acho importante e que também se relaciona com o nosso personagem, né? Com Chadwick Boseman, porque ele, enquanto estudante, né, era um garoto de classe média baixa, né, pobre, enfim, não teria condições de arcar com os seus estudos, então ele se esforçou muito. E aí ele teve a oportunidade de participar de um curso na Inglaterra, e este curso foi custeado pelo Denzel Washington. Essa história é conhecida, mas eu acho que isso daí também isso se relaciona tanto com a questão da falta de possibilidade de acesso, como também com a necessidade que eu acho fundamental, que é desse senso de cuidado mútuo. Quando a gente exige, como a Ale disse, que uma empresa tenha funcionários negros, colaboradores negros, é porque isso nos diz respeito. Isso significa que nós estamos pautando aqueles que nos fornecem produtos. É algo que nós temos que despertar o olhar, tanto nessa questão, como também naquilo que você pode fazer diretamente. São duas frentes, são mais de duas frentes, aliás, de atuação para o favorecimento, para a chamada promoção racial. De um lado, eu acho que no Brasil faltam ainda iniciativas das pessoas mais destacadas, das pessoas negras que possuem poder financeiro, de financiar bolsas para garotos negros. Nas periferias, nas favelas, nós temos milhares de pessoas, se não milhões, de indivíduos que poderiam colaborar com a nossa sociedade, mas que não têm uma oportunidade. Então, eventualmente, um indivíduo que você ajuda, você já muda o paradigma de toda a sociedade. Pensa que o Denzel Washington poderia ter feito como tantos jogadores, empresários, que por aqui chegam em determinada posição de destaque para muitas vezes, a partir dali, repetir aquele discurso burro de meritocracia
Então, distorce por completo o que isso significa na acepção original da palavra para transformar a meritocracia em regra da exceção. Ou seja, olha, se eu cheguei até este lugar, logo qualquer um pode, quem quer consegue. Não é bem verdade. Veja só que o Denzel Washington, quando ele ajuda aquele garoto que ele nem conhecia, ele não imaginava que aquele gesto, que para ele não fez diferença, o sujeito muito bem sucedido, para ele não fez diferença aquele investimento, e veja os frutos daquela iniciativa. E o mesmo se dá quando você exige que determinada empresa empregue negros, pardos, periféricos, que seja. Então, são frentes de atuação necessárias, nós temos que pressionar mesmo e que fazer a nossa parte sempre que isso for possível. Eu penso muito nisso, Eric, porque a gente está num país muito ligado a oligarquias. E nos Estados Unidos, eu acredito que o Hollywood também estava sempre na mão de algumas pessoas ali tradicionais da academia. Agora, quando o que a Viola Davis diz naquele discurso quando ela ganhou o Emmy, eu agradeço os roteiristas porque sem eles não teriam os personagens negros. Isso já mostra essa quebra de paradigma a partir da nossa existência nessas estruturas, como você disse. Um roteirista negro escreve personagens para pessoas negras, ou um diretor de empresa negro, ele vai conseguir contratar outras pessoas, porque ele também tem uma rede de contatos que conhece outras pessoas negras. Eu lembro do Kevin Hart num documentário, quando pergunta para ele, fala o que você precisou fazer de diferente de uma pessoa branca para se tornar o Kevin Hart hoje. Ele diz, cara, eu precisei criar uma rede de contatos que eu não tinha, que a maior parte das pessoas negras não tem, que é essa rede de contatos de falar com pessoas e conhecer outras e buscar os nomes para que pudesse me ajudar a ter essa mobilidade social. E é muito sobre isso, sobre quando um negro chega, ele automaticamente abre a porta para outras pessoas e as coisas vão mudando a partir dessa sua própria experiência, né? Eu estou produzindo uma série de ficção em podcast com a Aurelo, e algumas das reuniões a gente conversou muito sobre isso. Falei, cara, como que a gente pode trazer pessoas negras para a nossa produção? Porque a ideia é que a gente consiga colocar esse imaginário e consiga trazer essa ficção que geralmente é elitizada, que geralmente afasta para um público diferente desse público periférico. Como que a gente consegue trazer essa conversa para o público periférico, para a galera que segue, por exemplo, o Condzilla? Como que a gente consegue unificar esses dois imaginários? Talvez com a trilha sonora, ou simplesmente com os atores, mas a gente precisa fazer esse encontro, e esse encontro ele parte da existência de várias cabeças pensantes ali nesse espaço. Sim, e também existe fator, né, infelizmente no Brasil, sobretudo, de que algumas pessoas que fazem parte de grupos um pouco mais marginalizados, grupos que não compõem geralmente o poder, né, acabam muitas vezes quando alcançam status acabam sumindo, não diria se posicionar, mas não são pessoas proativas no sentido de tentar trazer mais possibilidades para aquelas pessoas de condições semelhantes, né? Você tem desde jogadores de futebol que conseguem ganhar destaque, conseguem até chegar a um alto patamar, um estrelato, enfim, e muitas vezes a pessoa meio que se cala ou ela não acaba não agindo de forma a tentar beneficiar outras pessoas ao seu condições semelhantes. Eu gostaria de saber de vocês, você acha que as pessoas, por exemplo, pessoas negras que chegam a um status social maior, você acha que as pessoas precisam ser proativas no sentido de ter um senso de comunidade para ajudar as pessoas, mas elas precisam ter esse senso, elas têm que se posicionar? Olha, eu acredito que tem uma questão muito importante aí, que a gente está discutindo sobre personalidades negras que chegam em destaque e não se posicionam. A gente tem que discutir quem são essas personalidades e qual o contexto que elas partem, porque muitas pessoas, como o Neymar, por exemplo, alcançam sucesso e dinheiro muito antes de alcançar uma educação e até mesmo de
de entender o que ele vive, né? O Neymar é um cara que ele chegou a dizer que ele nem negro ele era. E isso mostra muito a falta de educação, a falha da educação brasileira, desse projeto da educação brasileira. A gente teve no Brasil duas leis foram aprovadas em 2011, 2013, que eram leis que iam inserir o ensino da história afro-brasileira e que talvez pudesse aumentar aí o entendimento dessas pessoas sobre o que é ser negro, sobre a importância de ter uma comunidade negra organizada ou de ter alguns espaços organizados e de colaborar com a sua própria comunidade. Coisas que os Estados Unidos já tinha ali antes da abolição da escravatura brasileira. Você já tinha William de Bois ali numa universidade, né, pensando nisso, trazendo a intelectualidade negra para um contexto. Já tinha as igrejas evangélicas ali, as igrejas batistas principalmente, formando alguns grupos e discutindo a própria comunidade negra. Depois você tem a NOI fazendo a mesma coisa com Malcolm X, que é discutindo a comunidade negra. Aqui no Brasil a gente não teve ainda essas discussões de maneira muito sistemática em todos os lugares do país. Então, eu não gosto também de colocar um peso nessas personalidades, porque eu entendo que eles estavam vivendo um momento diferente. Hoje, se um dia eu chegar a ter a grana que o Neymar vai ter, vai ser diferente pra caramba, porque eu sou um cara que entendeu esse contexto, que vive essa discussão nesse espírito do tempo que a gente está vivendo agora. Mas aquelas pessoas, eu entendo que elas estão ainda em processo de construção e que elas vão com certeza ser impactadas por esses exemplos como do Lewis Hamilton, como da galera da NBA, como todas essas manifestações por George Floyd, e eu espero que a partir desse momento eles comecem a não exatamente ter uma necessidade de se posicionar, é que ser negro num país racista já é uma posição que você toma, tá ligado? O fato de você querer ajudar a sua família já é uma posição antirracista para qualquer pessoa negra. Então, acho que isso vai acontecer de uma maneira ou outra. Olha, eu acho que o Ale assim definiu, sabe? Muitas homens e mulheres negras que chegam em espaços de influência, principalmente pelo esporte ou pela mídia, às vezes eles não tiveram um processo de reflexão sobre negritude, sobre racismo, né? Embora hoje o debate esteja muito mais amplo e muito mais difundido, né? Então, eu acho que também não dá para ter muitas desculpas. Hoje, eu vejo que há possibilidade de você se engajar numa discussão e numa prática antirracista, né, de várias formas. Então, o Neymar talvez ele vai fazer uma coisa diferente do que eu faço, diferente do que o Ale faz, e a gente tem que entender essa pluralidade também, né? Nem toda pessoa negra vai ser um intelectual, vai ser uma pessoa que vai estar produzindo coisas, né, na mídia, então cada um tem seu espaço. E eu tenho feito isso já também na minha vida, né? Na minha atuação política. Eu tento ter recortes raciais na hora de pensar um projeto, na hora de fazer um curso, ter uma bolsa e tal. E, embora o tema do que eu esteja fazendo, a finalidade não seja apenas questão racial, dentro do que eu estou fazendo, eu estou sempre tentando trazer essa abordagem. Então, acho que essa é a parada também, sabe? No lugar que eu estou numa empresa, ou estou num escritório, estou aqui, eu consigo nesse lugar fazer algo pela minha comunidade, nem que seja ajudar uma pessoa, sabe? No fim da minha faculdade eu senti necessidade disso, porque a gente não tinha nenhum professor negro no curso de Direito da UF e tinha muito aluno negro que trancava o curso porque não tinha como custear, né, de estar ali integral, estudando e tudo mais. E eu passei por esses 5 anos no perrengue sozinha, e eu me achava a heroína, eu tô aqui fazendo pela minha mãe, minha família negra, a primeira da família. E aí eu vi, cara, mas não adianta, eu não quero ser uma história única. E logo no final da faculdade, eu comecei a mobilizar uma frente negra para a gente se ajudar, para a galera que estava formando, tentar encaixar a galera que está na faculdade ainda em estágio, ajudar a comprar um livro, ajudar a encaixar em alguns espaços, né, numa perspectiva de aquilombamento mesmo, da gente se ajudar a sobreviver nesse espaço, né, que coopera para a gente trancar, sumir, ter depressão. Então, acho que, e fora a luta por direitos em si, de cobrar do Estado bolsas e oportunidades, né?
Então, acho que quando a gente é negro, a gente não pode achar que existe uma fórmula para combater o racismo. Existem muitas formas e existem muitas necessidades. Tem preto que tem uma necessidade urgente para hoje. A gente não pode esperar que o amanhã vai mudar, mas a gente também tem que lutar por esse amanhã, né? Então, assim, é muito trampo e eu tento não julgar, mas eu acho que, sei lá, todo mundo pode fazer alguma coisa, sabe? Sobre essa questão aí, este aquilombamento, como a Isa definiu, sempre desperta a seguinte reação, que isso daí seria um favorecimento, né? Mas olha, e as outras pessoas, e os brancos, eu vou fazer um recorte para empregar brancos, e aí nós temos que meter a real. Isso já existe uma cota estabelecida. Eu lembro, inclusive, de uma experiência que eu tive quando eu estava quase terminando a faculdade, eu fiz uma entrevista por ligação de Skype, né, só que sem chamada de vídeo. Então, eu fiz a entrevista ali, depois eu passei em um outro local. E aí, quando chegou na terceira entrevista, e era uma empresa de investimentos, tá? E aí, quando eu cheguei nessa terceira entrevista, eu acho que o pessoal do RH que fez a primeira seleção não informou a gestora sobre quem eu era, né? Só passou currículo, tal, algumas impressões gerais. Aí eu cheguei àquela sala, era uma sala comprida, assim, com várias paredes de vidro, né? E eu cheguei e sentei lá, né? Fui de terno, né? Todo me achando. E aí chegou lá, a mulher olhou assim, só tinha eu no banco. Aí ela, Eric, aí olhou, aí eu falei, sou eu. Aí ela continuou procurando. É óbvio que eu não passei nessa entrevista, a mulher ficou visivelmente chocada, mas claramente era uma vaga reservada a pessoas brancas. Então, já existe isso, e as pessoas já se favorecem destas coisas. Tem uma iniciativa, inclusive, nos Estados Unidos, que é a maçonaria Prince Hall, só para vocês terem noção de como essas relações são importantes, a maçonaria não aceitava negros, por óbvio. Só que aí um deles furou o bloqueio, justamente o Prince Hall, quando ele foi iniciado na Inglaterra, em uma loja na Inglaterra. Quando ele volta para a América, eles não aceitam, os maçons americanos não aceitam. Então ele volta para o Reino Unido, ele obtém 2 cartas da Grande Loja da Irlanda e da Grande Loja da Inglaterra, funda a própria ordem e a partir dali muita coisa se fez em termos de auto-organização. Isso é fundamental, porque em um primeiro momento, se nós não nos organizamos, nós não podemos viver do bom senso ou esperar que caia do céu. É necessário que se faça esta organização, isso é algo fundamental em todas as iniciativas. Como a Isa colocou, são vários os recortes possíveis que nós podemos explorar. Eu tive uma oportunidade há algum tempo, né, de indicar pessoas para uma vaga, um estágio de jornalismo, e eu, dentre as possibilidades, eu indiquei pessoas negras porque era a forma como eu poderia favorecer aquelas pessoas. Eu sei que para elas será mais difícil. Existem algumas iniciativas, inclusive, como o Empregue Afro, aqui em São Paulo, que já trabalham nessa lógica, e isso é uma ação necessária, porque, do contrário, nós não teremos nunca, sempre seremos casos isolados. E eu tenho certeza que tanto a Isa, André ou o Alê já passaram por algo semelhante que eu já vivi na minha vida, que é você se perceber sozinho em algum lugar. Você chega em determinado local e você nota que não tem ninguém que se pareça com você. Você vê muitos rostos brancos e você sozinho ali. Quando muito, tem um segurança, um garçom, alguém em uma posição subalterna. E é uma realidade que realmente nós temos que nos comprometer em erradicá-la. Como você falou, o recorte ele já existe, né? Então acho que quando a galera olha para Pantera Negra e fala, para que a gente precisa de um filme com pessoas negras? É porque a gente já tem filme só com pessoas brancas constantemente, né? Então esse recorte ele já existe, as pessoas tentam
menosprezar, mas como você disse, todo mundo acaba tendo um momento onde a gente identifica que deveríamos ser nós os caras daquela vaga, mas aí quando a pessoa percebe que a gente é negro, ela para de falar com a gente. Aconteceu comigo quando eu trabalhei num banco mesmo, assim, para uma ação de evento do banco, e eu falando com o diretor da agência de propaganda no WhatsApp, eu tinha sido contratado por uma consultoria, e eu falando com ele na viagem o tempo todo, quando ele me encontrou no evento, ele nunca mais falou comigo. Sério, o cara sinceramente olhou para mim e falou, você quer ler? Eu falei, ele nunca mais falou comigo, nem pro WhatsApp, nem por lugar nenhum. E foi uma das experiências mais escrotas, assim, que já vi na minha vida, assim, cara. É muito tenso passar por isso. Então, por isso a gente precisa trabalhar com a representatividade, fazer essa organização, como você disse mesmo, tá sempre indicando outras pessoas. Eu lembro que mês passado uma agente literária queria conversar comigo, eu já trabalho com uma editora já, falei, olha, eu não estou trabalhando com agente literário, mas tem esse amigo meu que ele é escritor, eu queria que você marcasse uma reunião com ele. Eu acho que quando quem está ouvindo e sabe que às vezes você não vai ter capital, na maior parte das vezes, para apoiar a comunidade negra, você pode apoiar com indicação, você pode apoiar com um contato, com uma ligação, com qualquer coisa que possa ajudar essa outra pessoa negra a chegar nessa oportunidade também. Sim, e tem um detalhe também, muitas vezes, aqui, que o nosso país é um país, de fato, muito desigual, né? Principalmente para a população negra, que sofre bastante, porque ela está na base da pirâmide social aqui no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, voltando ao caso do super-herói, dos quadrinhos mesmo, produtos de leitura mesmo, enfim, são produtos caríssimos, né? Você vai pegar uma história em quadrinhos, uma HQ, você paga pelo menos, o quê? Dependendo de 15 a 20 reais, uma história em quadrinho de um super-herói da Marvel, da DC. Um livro mesmo aqui no Brasil, apesar de que ainda existir isenções tributárias com relação a produto de leitura, ainda assim é um material caro, de certa forma, né? E uma família pobre, né, uma família negra, muitas vezes não vai ter condições de ficar comprando produtos, como uma história em quadrinho para o próprio filho, por mais que aquilo possa, de alguma maneira, influenciá-lo positivamente, até mesmo a dar saltos maiores, né? Então, existe um problema também grave aqui no nosso país, que também, até mesmo ao acesso às coisas, que é dificultado, sobretudo, pela questão também da desigualdade social que existe aqui, né? Então, antes de finalizar, eu queria perguntar para vocês como a gente pode tentar tomar atitudes para que as coisas, produtos culturais, entre outras coisas, fiquem mais acessíveis, sobretudo para a população negra, para a gente não fique somente dependente de ações do governo, principalmente do governo agora, que praticamente fecha os olhos em relação a isso. Eu considero uma coisa que eu faço é fazer as minhas escolhas. Eu sei que é muito difícil atualmente, mas fazer as minhas escolhas de compra, de consumo, preferencialmente de pessoas negras. Eu tento pedir marmita de empresas, de pessoas negras, eu tento ouvir algumas músicas. Não estou falando para a gente nos limitar a só consumir coisas de pessoas negras. Estou falando para a gente preferencialmente distribuir o dinheiro para pessoas negras, incentivar algum amigo criador numa plataforma que está de financiamento coletivo. Eu tenho o meu podcast, que é o Infiltrados do Cast, que eu tenho o meu financiamento recorrente. Então, na hora de chamar um estagiário, alguma pessoa para me auxiliar, eu preferencialmente vou olhar para aqueles alunos negros da faculdade de rádio e TV, e é isso, são das nossas escolhas, porque a gente vai estar empoderando eles de várias maneiras, dando uma experiência para uma pessoa que trabalha comigo, é a Ana, que é uma estudante de rádio e TV do interior do estado de São Paulo, que agora tem uma experiência e contato, e eu posso ajudar ela em outros projetos, e que com certeza isso cria também uma consciência para que ela possa utilizar as suas escolhas econômicas e de oportunidade para outras pessoas negras também, sabe? É fazer uma corrente mesmo, porque, se eu não me engano, negros movimentam 1,7 trilhão, né, de reais no Brasil, e imagina se a gente tivesse se a gente tivesse isso de uma maneira organizada, as nossas escolhas, nós seríamos o maior poder desse país.
Foi como o Ale falou, e eu já tinha comentado antes, a gente precisa atuar em várias frentes. Então, há, né, a dimensão política da reivindicação de mudanças legais, de consolidação de direitos sociais, né, uma série de posicionamentos e questões que a gente precisa reivindicar no lugar da política, mas eu acho que também a gente não pode esquecer dessa dimensão imediata da emergência, do socorro, das oportunidades do dia a dia e da gente fazer escolhas que a gente coloque pessoas negras de forma intencional em lugares em que elas podem se desenvolver e ter competências aprimoradas. Então, por exemplo, eu estava trabalhando numa ONG, dando aula, e tinham meninas negras e meninas brancas na turma, mas eu não deixava de naquele lugar falar sobre coisas que envolviam negritude. Então, eu acho que é isso, a gente está sempre alerta e sempre tendo as oportunidades para puxar os nossos irmãos e irmãs que às vezes não têm oportunidades, não têm uma rede de contato. Eu estou lendo o livro da Michelle Obama e ela fala algo muito interessante de como ela, um dado momento, ela foi estudar numa escola melhor, assim, com pessoas de classe mais alta, e ela falou que era ali que os privilégios começavam a ser instituídos, né, os lugares e tal, pelos contatos de quem você tinha. Ela conheceu uma elite negra ali, que eram os colegas negros, filhos de médicos, de advogados, empresários, e ali que os privilégios eram formados e marcava a diferença dela dos colegas da outra escola, sabe? Então, eu acho que quando a gente consegue, no nosso dia a dia, amenizar essas diferenças, né, de às vezes ter uma rede de contato e colocar mais gente, né, nesse ciclo, a gente consegue, pelo menos, fazer a diferença na vida de alguém, sabe? Deixa eu só comentar uma coisa que é interessante, porque a Isa falou. Eu estou dando aula na pós-graduação da ISPM em São Paulo. E, cara, é lá que começam os privilégios, porque você entra numa sala onde todos os alunos já são diretores de empresas e lugares assim que todo mundo acaba se conhecendo. É muito fácil um deles conseguir um emprego muito já num cargo elevado numa grande empresa, porque você tem, na última vez que eu dei aula semestre passado, tinha tipo diretora de marketing da Nubank, diretor de conteúdo do Banco Nest, diretor de não sei das quantas, vários caras de bancos, e é esse acesso, é esse contato com essas pessoas que a gente não tem. Foi até um choque a primeira vez que eu sentei na sala de aula e eles viram um cara negro tatuado com cabelo afro ali como professor, sabe? Foi a cena mais maluca que eu já vi na minha vida, o olhar dele de caramba, o que está acontecendo nessa sala? E depois eles acabaram curtindo pra caramba e vendo as referências que eu estava carregando para eles. Mas é isso, esses contatos, e quem não vive, quem geralmente as pessoas mais pobres não sabe dessas bolhas que existem, bolhas de poder mesmo, de colocar, você já entra na universidade já saindo empregado numa das maiores instituições do país. Eles não sabem que existe essa bolha, esse poder, e que é lá que as coisas começam a acontecer em desigualdade para a população preta e periférica. Não, de fato, e eu acho que algo que eu tenho procurado fazer nos últimos tempos é buscar mais referências negras para dar esse sustento de identidade, porque há uma impressão difusa ainda de que nós não somos produtores de pensamento, então você não tem escritores negros, professores negros, filósofos e por aí vai. Esses dias, inclusive, até comentávamos em uma circunstância, eu e a Isa no Twitter, né, a respeito disso, porque isso se vê em várias frentes, seja na igreja, seja na academia, enfim. No futebol, inclusive, você tem poucos técnicos negros, então as pessoas que formulam diretrizes, né, por mais que o negro, em relação ao passado, experimente hoje uma inserção maior, mas ele ainda não chegou naquela posição de formular diretrizes, como a Ale colocou. O professor da pós-graduação, por exemplo, ainda há um obstáculo socioeconômico. E a partir daí fica a necessidade de tanto resgatar nomes do passado. Esses dias eu comentei até com as minhas irmãs aqui,
a respeito da Leslie Gonzalez, né, que é um nome que merece ser lido, o Silvio Almeida também, que nós sempre comentamos aqui em casa, e a partir daí você estabelecer o seu lugar no mundo. É claro que bate um aparente desânimo, porque o racismo ele é algo que antecede o tempo, de certa forma, já se manifestava em outras circunstâncias. Então, dá às vezes um desânimo, uma sensação de impotência diante de seguidos atos de violência, da força daqueles que se organizam para manter tudo como está. Porém, nós também temos que entender o nosso lugar no tempo, e aí eu passo de uma perspectiva um pouco mais conservadora, que o nosso lugar hoje é exatamente prover aos nossos filhos e netos uma posição mais confortável, mais digna nessa sociedade em que nós nos encontramos enquanto diáspora. Então, se há 2, 3 gerações os nossos antepassados trabalhavam na roça, alguns foram escravos, enfim, hoje a nossa posição é prover para que os nossos descendentes tenham isso apenas como memória, como uma memória de luta, e que encontrem menos dificuldades pelo caminho. E, aliás, me lembrei agora que o Alê tem um livro que é O Último Ancestral, que até saiu notícia na Folha recentemente. Eu gostaria até que você comentasse a respeito. Cara, esse livro foi uma batalha e é uma posição muito importante, porque eu fechei um contrato com simplesmente o segundo maior grupo editorial do mundo, né, que é a HarperCollins, que publicou O Senhor dos Anéis originalmente, publicou Crônicas de Gelo e Fogo, que adaptou para a série Game of Thrones, e que vai publicar O Último Ancestral, que é minha obra afrofuturista que eu estava planejando para o ano que vem. Eu publiquei ano passado, essa história começou numa publicação de um conto, na antologia Todo Mundo Tem a Sua Primeira Vez, da plataforma 21. Quando a editora da plataforma chegou e falou: Ale, escreve um conto de 50 mil caracteres. Eu sou um construtor de universos, porque eu sou aquele cara que cresceu lendo Tolkien, jogando RPG. Eu construí o universo e eu falei: olha, eu vou te entregar um conto, mas eu já tenho um romance publicado, planejado para o próximo ano. E desde que eu publiquei esse conto, eu tenho conversado com ela e com a HarperCollins e com outras editoras para exatamente entender a realidade do que é ser um escritor negro, de que a gente não pode investir na escrita sem trabalhar durante um bom tempo e tal, até que eu consegui receber uma proposta legal da HarperCollins e agora trabalhar para entregar esse livro agora em dezembro e que 2021 chegue essa ficção. Aí vai ser uma coisa que eu quero dedicar meus próximos 10 anos dentro desse universo afrofuturista que eu estou construindo. E eu acredito muito na ficção e entretenimento, eu venho dessa realidade. Antes eu fui conhecido no Twitter por falar de história, mas o meu trabalho mesmo é ser um ficcionista. Eu representei o Brasil em 2013 numa antologia mundial de ficção científica, e agora eu estou rompendo um pouco esse lacre, né? O Silvio mesmo já falou sobre isso. Geralmente as pessoas negras só ficam conhecidas por falar de racismo, e eu estou com isso rompendo um pouco esse lacre. Nunca vou deixar de me posicionar com relação ao racismo, porque isso me construiu e faz ser quem eu sou, mas agora eu estou utilizando a ficção, o entretenimento, para falar sobre essas questões também. Bacana, bacana. Também aproveitar também, até para falar. Isa, me fala um pouquinho sobre os projetos que você está colocando ultimamente, principalmente você, que você tem feito agora, principalmente para alavancar um pouquinho o seu trabalho. Eu sei que você também trabalha como ativista social. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você tem atuado. Claro, são muitos, né? Atualmente eu estou aí na empreitada de construir uma candidatura ao Legislativo de Macaé, que é meu município, então eu sou pré-candidata a vereadora, e, gente, é muito desafiador. Isso dá um outro tempo de podcast, hein, Eric? E também tem um projeto chamado Agostinhas, que a gente lançou este ano, que é focado em mulheres negras cristãs, então a gente está buscando contar a nossa história e, enfim, a vivência da mulher negra cristã, criticando alguns estereótipos que nos são colocados, né, dentro do meio mais tradicional. Junto com as meninas, a gente está produzindo conteúdo nessa área.
Além disso, eu tenho o Politiza, que é uma iniciativa de educação política na internet, e aí eu já puxo um pouquinho para o que o Ali falou, que muitas vezes eu não falei sobre questão racial ainda, falei só uma vez, eu acho, no Dia da Mulher Negra americana e latino-caribenha. E aí eu quero falar de outras coisas, eu quero falar de como que a gente escolhe enfim, um candidato, como que são as regras do jogo eleitoral, e eu vejo várias mulheres brancas fazendo isso, comentando fatos da política nacional, e são livres para fazer isso, né? Então eu também quero essa liberdade para quando eu quiser falar sobre algo que envolve negritude eu falar, mas também produzir coisas além disso, e eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre a gente poder falar sobre tudo, né? Como o próprio professor Silvio falou, ele não é um especialista em racismo, né? Ele é uma pessoa que pesquisa, que estuda, e ele fala sobre isso também, mas não é, né? Não resume. Então, eu tenho o Projeto Politiza no Instagram, tenho meu podcast Nova Polis, que está começando, a gente deu uma pausa agora, mas ano que vem começa uma nova temporada. E estou, assim, criando na internet, né, dentro da área, assim, de tentar democratizar o conhecimento sobre política, sobre direito constitucional, para que a gente possa ter mais participação política em todos os espaços. Certo. Meu caro Eric, quer falar alguma coisinha antes de nós encerrarmos? Não, só agradecer aqui por essa conversa, porque o mote de tudo isso, nós não podemos esquecer, foi o falecimento de um dos principais personagens no nosso tempo. Para mim foi um prazer viver nesta época em que nós temos um cidadão do mundo como o Chadwick Boseman, pregando o que para mim representa uma mensagem de esperança, de um novo tempo, enfrentando todas essas circunstâncias e de peito aberto. Teve uma trajetória muito curta, porém a vida dele valeu a pena, ele não viveu em vão, certamente vai ser lembrado por muito tempo, não só como mais um dos atores que interpretaram um super-herói nos cinemas, mas ele, na sua trajetória, foi de fato um herói para mim e para muitas outras pessoas. Então, o motivo dessa conversa que nós tivemos foi provocado por ele, e eu tenho certeza que muita coisa positiva surgirá por conta da vida dele. Então é isto. Muito obrigado aos nossos convidados também. E por hoje é só. Quer deixar suas considerações finais, Ale? Pessoal, é Depois da isso. Isa? Eu fiquei feliz demais desse convite. Conta comigo para o que vocês precisarem. Me chama ali no Zap para conversar sempre que puder. E é isso, cara. Estou muito feliz. Como o Eric falou, é importante a gente lembrar e até mostrar que o quanto o Chadwick acaba impulsionando as nossas conversas, acaba impulsionando a nossa experiência de vida, porque a gente começou a falar sobre ele e acabou se aprofundando nas nossas próprias experiências de negritude aqui. Então, isso já é uma prova desse impacto do legado que ele deixou, que é essa conversa que vai acontecer eternamente agora. Isa? As minhas agora, né? Isso. Gente, primeiramente eu quero dizer que eu sou muito fã do Ale. Então, Ale, me segue no Twitter pedindo em público mesmo esse biscoito. Sou muito Todos fã. nós, velho. Na época da movimentação Vidas Negras Importam, o pessoal vinha me perguntar, eu sou negro, não sei o que, eu falava, vai ouvir o podcast do Ale, vai ver os vídeos do Ale, que ele tá produzindo muita coisa boa. E então, tipo, para mim esse podcast foi muito legal por isso, poder conversar, Ericzinho já conversa sempre, e poder estar em contato com vocês. E uma coisa que o Chadwick disse naquele discurso dele da faculdade, ele falou sobre propósito, né? E eu acho que, né, além de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o que a nossa juventude negra precisa é isso, sabe? Propósito, horizonte, perspectiva, sabe? A nossa juventude periférica precisa de um propósito além de ser uma estatística na violência, algo que traga novos horizontes para poder sonhar. Se quiser ser
um escritor, se quiser ser um analista político, se quiser ser uma política, se quiser ser uma advogada. Eu acho que nossas meninas negras e os nossos meninos negros têm que sonhar, tem que ter propósito, e eu acho que a vida do Chadwick é isso, né? Ele viveu pouco tempo, mas ele deixou um legado e um propósito que vai ecoar pela eternidade, né? Então eu acredito muito nisso, que a gente precisa dessa inspiração constante. A minha inspiração foi minha mãe, minhas tias, meus primos, mas é muito bom quando a gente não tem isso no seio familiar, ver isso em outros lugares, né? Eu acredito muito que isso, quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, a gente vai ter transformações substanciais também. O último pedido, antes de encerrarmos, deixe seus endereços na internet, onde as pessoas podem encontrar vocês, nas redes sociais. Então, a minha arroba é uma só no Instagram e no Twitter, que é o Savage Fiction, me segue lá. A gente vai poder trocar muitas ideias. E é isso. O meu é no Instagram Isabela Vicente, com Z e 2 L's, e no Twitter é Isa com Z Vicente. Perfeito, então. Pessoal, agradeço demais a conversa que nós tivemos, foi uma conversa muito agradável. As portas aqui do Verso estão sempre abertas para vocês, sempre para novos assuntos, para a gente possa também discutir, sempre nesse tom bastante amigável e também bastante descontraído. Agradeço demais a presença dos dois, agradeço também a presença do meu caro colega Eric, e é isso. Obrigado para quem ouviu, para quem nos assistiu, e é isso, e até uma próxima. Até. Até, pessoal.